Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, terminou agora há pouco Chicago Bulls e Toronto Raptors e com um grande segundo tempo de Zach LaVine, o Chicago Bulls conseguiu vencer por 109-105 e manda o Toronto Raptors para a casa. A temporada de Toronto terminou, meus amigos. Bora aqui falar sobre esse jogo, mas antes deixe o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá, galera. No primeiro quarto, vimos um Toronto Raptors muito sólido dos dois lados da quadra, né? Defensivamente, o Toronto cedeu pouco espaço para a equipe do Chicago Bulls trabalhar, né? O DeRozan e o LaVine foram muito bem limitados, né? E sem os dois estando bem, o Chicago Bulls não conseguiu produzir muita coisa, né? Porque o Chicago acaba dependendo muito do DeRozan e do LaVine para conseguir criar no ataque. E, ofensivamente, o Raptors também foi muito bem, variou bem as suas formas de pontuar. Ora pontuou com o Siakam infiltrando, ora pontuou com Van Vliet, com Anunoby, com Scottie Barnes no perímetro. Também foi muito bem pontuando na transição. Então, assim, o Toronto Raptors foi muito sólido mesmo. Só ali, por volta dos 4 minutos, dos 4 até os 3 minutos mais ou menos, foi onde o Toronto teve uma queda de produção, né? O Chicago Bulls conseguiu ali dar uma pressionada, só que depois disso, ali nos 3 minutos finais, o Toronto Raptors conseguiu retomar o ritmo e com uma run de 10-2, uma run que inclusive foi liderada por Fred VanVleet, o Toronto conseguiu fechar o primeiro quarto vencendo por 28-23. No segundo quarto, o Toronto seguiu extremamente sólido na defesa e conseguiu produzir bem no ataque, né? O próprio Siakam começou a aparecer mais no ataque, começou a ter um volume um pouquinho maior e o Raptors conseguiu fechar o primeiro tempo com uma vantagem de 11 pontos. Cabe destacar que o Chicago Bulls foi uma tragédia no perímetro no primeiro tempo, né? O Chicago fechou o primeiro tempo chutando 2 de 11 na linha de 3. E já que o DeRozan e o LaVine não conseguiram, né, produzir muito bem no 1 contra 1, acabou que o Chicago Bulls, cara, foi muito mal no primeiro tempo, né? O Bulls só não tomou uma vantagem maior porque o Caruso e o Patrick Williams conseguiram segurar um pouquinho o Toronto na defesa, mas se não fosse os dois, o Chicago tinha tomado um prejuízo ainda maior. Indo para o terceiro quarto, foi onde o jogo começou a dar uma mudada a favor do Chicago Bulls, né? O Zach LaVine voltou bem pra caramba do intervalo, mas muito bem mesmo, teve um volume de jogo simplesmente fantástico, meteu 16 pontos no terceiro quarto, foi muito agressivo, forçou, né, muita infiltração, foi pro lance livre, sabe? O LaVine foi muito bem, só que o restante do time do Bulls não conseguiu ter um desempenho ofensivo muito bom. O perímetro seguiu muito ruim, né? O Bulls chutou 1 de 8 para 3 pontos no terceiro quarto. O DeMar DeRozan não apareceu. Então, mesmo com o LaVine bem pra caramba, o Chicago não conseguiu cortar tanto a diferença. Tanto que o terceiro quarto terminou com o Toronto Raptors ainda 9 pontos na frente, né? Então, assim, mesmo com o LaVine explodindo para 16 pontos num quarto, o Chicago ainda, né, o Chicago não conseguiu de fato ameaçar o Toronto Raptors. Só que no quarto período, aí, meu parceiro, aí foi pressão total, cara. A defesa do Chicago Bulls simplesmente sufocou o Toronto Raptors. O Raptors não conseguiu criar no quarto período, foi impressionante como a defesa do Bulls foi física, foi intensa, toda hora em cima, forçando o turnover. E com o LaVine tendo finalmente, né, a ajuda do DeMar DeRozan, com o DeRozan finalmente aparecendo bem no jogo, o Chicago conseguiu pressionar demais e conseguiu empatar o jogo aos 6 minutos. E com uma bola de 3 muito boa do Patrick Beverley aos 5 minutos, o Chicago conseguiu assumir a liderança da partida, cara. O Bulls simplesmente não deu espaço pro Toronto, sabe? Foi impressionante como o Raptors não conseguiu trocar passes, não conseguiu fazer o que fez tão bem
no primeiro tempo. No primeiro tempo, cara, o Raptors conseguiu toda hora movimentar a bola, trabalhou dentro do garrafão, conseguiu trabalhar fora, variou demais as suas formas de atacar. No quarto período, nada deu certo. Nada deu certo. Nada deu certo. Só que, para a sorte do Toronto Raptors, o Chicago não conseguiu desgarrar. Né? Depois que o Beverley virou o jogo aos 5, o Chicago não conseguiu botar mais pontos de vantagem. O Chicago começou a errar, começou a desperdiçar alguns contra-ataques, o que deu a oportunidade para o Toronto Raptors empatar o jogo nos 3 minutos finais com a bola linda do Van Vliet para cima do Nikola Vucevic. Né? Na sequência, o DeMar DeRozan conseguiu colocar o Chicago 3 pontos na frente de novo e o Chicago conseguiu sustentar essa vantagem de 3 pontos até os 19 segundos, onde o Pascal Siakam achou uma enterrada e cortou a diferença para apenas um pontinho. Na posse seguinte, faltando 19 segundos para o jogo terminar, o Zach LaVine botou mais 2 pontos de vantagem para o Chicago Bulls no lance livre, e aí chegamos no momento que acabou decidindo o jogo. Na última posse, o Toronto perdia por 3 pontos, né, porque o LaVine acertou os 2 lances livres, então botou mais 2 pontos de vantagem, então Toronto chegou na última posse perdendo por 3 pontos. O Pascal Siakam pegou a bola. A ideia dele, claramente, era achar um passe no Fred VanVleet. Só que o Caruso pressionou demais ele, sabe? Ficou corpo a corpo com ele. E aí o Siakam resolveu tentar cavar uma falta para 3 lances livres. E por incrível que pareça, ele conseguiu. Num lance onde, na minha opinião, tá, claramente não houve falta, a arbitragem marcou uma falta do Caruso no Pascal Siakam e deu para o Siakam 3 lances livres para cobrar, faltando, menos de 10 segundos para o jogo terminar. E aí entra um ponto importante. Durante toda a partida, o Toronto Raptors pecou no lance livre, tá? O Toronto teve uma dificuldade muito grande em acertar lances livres. Daí você pode atribuir essa dificuldade em acertar os lances livres à filha do DeMar DeRozan, que estava toda hora, mas toda hora mesmo, que o Toronto ia bater o lance livre, gritando de forma extremamente intensa, né? Haja garganta. Aquela menina ali, pelo amor de Deus, hein? Que cordas vocais a filha do DeMar DeRozan tem. Porque o que essa menina gritou na hora dos lances livres do Toronto Raptors foi coisa de maluco. Você pode atribuir a isso. Mas sendo a filha do DeMar DeRozan ou sendo somente incompetência, o fato é que o Raptors estava muito mal nos lances livres. E, ironicamente, o que poderia, né, definir o futuro do Toronto Raptors nessa temporada seriam 3 lances livres. E aí, o que aconteceu? O Pascal Siakam errou. Errou 2 lances livres. Se eu não me engano, ele errou os 2. Ele errou os 2 ou errou um? Eu acho que ele errou os 2. Se eu não me engano, ele errou os 2 lances livres. O que acabou com a chance do Toronto Raptors brigar por uma vaga nos playoffs. Porque na sequência, o Chicago Bulls foi para o lance livre e conseguiu matar a partida. É muito louco como um jogo decisivo é decidido nos detalhes. O Toronto, ele foi muito bem na defesa. O Toronto, pela maior parte do jogo, conseguiu criar bem no ataque. Só que o lance livre foi o grande pecado, né? Foi o grande nêmesis do Raptors na partida. E foi isso que acabou matando o time. O Toronto fechou essa partida, meus amigos, com 18 lances livres errados. 18 lances livres errados. E num jogo decisivo, não dá para você errar tanto no lance livre. Então, assim, mesmo você fazendo uma partida muito sólida nos 2 lados da quadra,
você não ter eficiência em um fundamento básico, que é o lance livre, pode te custar a vitória, como acabou custando para o Toronto Raptors, né? Mas, como o Chicago Bulls não tem nada a ver com isso, Chicago conseguiu garantir uma chance de brigar por uma vaga no playoff. Agora Chicago encara o Miami Heat e pode acabar conquistando a 8ª colocação na conferência. Já Toronto é eliminado. Toronto fica no Canadá e fica agora a dúvida, né? O que vai ser desse Toronto Raptors para a próxima temporada? Reconstrução? Nick Nurse vai ficar? Siakam, Van Vliet vão ficar? Fica agora a dúvida, né? Bom, destaques individuais da partida. Pelo lado do Chicago, cabe destacar Zach LaVine com 39 pontos, sendo que 30 foram só no segundo tempo. LaVine teve um segundo tempo mágico, jogou pra cacete o Zach LaVine. O Alex Caruso teve uma grande performance defensiva, 3 roubos de bola, 3 bloqueios. Patrick Williams também, um monstro na defesa vindo do banco, 2 roubos de bola, 2 bloqueios. O DeMar DeRozan, apesar de não ter tido um jogo tão consistente assim, apareceu bem no quarto período, fechou o jogo com 23 pontos. E pra mim esses foram os grandes destaques do Bulls. Pelo lado do Raptors, cabe destacar o Siakam, né, que apesar de ter falhado, né, no momento decisivo ali dos lances livres, conseguiu 32 pontos. O Fred VanVleet teve uma ótima performance, 26 pontos, 12 rebotes, 8 assistências, mas, né, cara, lance livre ferrou o Toronto Raptors. A verdade é essa. Bom, essa foi minha visão sobre o jogo. Qual que foi a sua? O que você achou dessa classificação do Chicago Bulls? Classificação não, né? Porque ainda não tá classificado nos playoffs. Mas o que você achou do Chicago Bulls ter vencido o Toronto, ter eliminado o Toronto Raptors? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande pros seus amigos. Dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis. Então você que ainda não tem o League Pass, garanta já o seu e não perca nenhum jogo desses playoffs maravilhosos. E é isso, tamo junto, grande abraço e a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Tchau, tchau.